E sobre a cassação dos deputados estaduais do PL, ainda nesse assunto, jornalista Beto Almeida. Ah, Marcos, isso aí é uma excelente novidade para os deputados, a bancada de deputados estaduais do PL, que hoje já tem assim aquela respirada aliviada, Marcos. Sabe o que é isso? Porque simplesmente tem uma decisão do presidente do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Ceará, que suspendeu o andamento do processo que decidiu, então, pelaquela cassação dos deputados estaduais. A gente tem alguma informação mais sobre isso, né? Sátiro Salles com a informação. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará suspendeu o andamento das ações que investigam fraude à cota de gênero na chapa de deputados estaduais do PL no Ceará. Em maio passado, por 4 votos a 3, a Corte cassou a chapa do partido, levando à perda de mandato de 4 parlamentares eleitos no ano passado. O processo está na fase de julgamento dos recursos chamados embargos de declaração. Mas após a decisão tomada nesta quarta-feira pelo presidente da Corte, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, o andamento será suspenso. A decisão do magistrado foi tomada após a defesa do presidente do PL no estado, Acilon Gonçalves, apresentar um recurso em que defende a suspeição do juiz eleitoral Érico Silveira, que participou do julgamento da chapa. Segundo a defesa, Érico teria ligações com adversários políticos de Acilon. Enquanto a Corte Superior não julgar a suspeição do juiz, o processo, como um todo, fica com o andamento suspenso. Se isso acontecer, a estratégia seria invalidar o voto de Silveira no julgamento de mérito da causa, que acabou de 4-3. Como ele votou pela cassação, o placar ficaria empatado, anulando a condenação. De uma forma ou de outra, a suspensão do projeto atrasa o julgamento e os parlamentares continuam no exercício dos mandatos. Com informações do site Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. Essa cassação, o Marcos e ouvintes, ela ocorreu em maio passado, desse ano já, por 4 votos a 3. O quarto voto, um dos 4 votos, foi exatamente do juiz eleitoral Érico Silveira, que agora teve o seu questionamento, a sua participação nessa votação feita pelo presidente do PL, o prefeito Eusébio Acilon Gonçalves. Então, dependendo aí do resultado, do entendimento do TSE em Brasília, por exemplo, se ele anular o voto do juiz Érico Silveira, então a votação vai ficar empatada em 3-3. Ou seja, os parlamentares aí não serão cassados. É bom que se diga que isso são os embargos que estão sendo analisados, mas nada altera aqui o quadro na Assembleia Legislativa. Os 4 deputados estaduais vão continuar mantendo os seus mandatos, tudo como antes. Eu estou falando aqui da doutora Silvana, estou falando aqui da Marta, estou falando aqui do Carmelo Neto e estou falando do pai do deputado André Fernandes, que é deputado, todos eles da bancada de deputados estaduais do PL. E aí tem um detalhe também, a gente não pode esquecer que além dessa vitória, porque é uma vitória quando se remeteu o processo que estava aqui, esses recursos que estavam em andamento no TRE, e o próprio presidente do TRE reconheceu que tem que haver realmente um julgamento numa instância superior, quando ele remete isso para o TSE, tudo que foi decidido aqui está suspenso até que haja essa decisão. E isso vai levar algum tempo. Até lá, Marcos e ouvintes, a gente não pode esquecer que nós temos ainda aquele projeto da PEC da anistia. A PEC da anistia, ela dá exatamente também essa possibilidade de os partidos não serem punidos mais por casos de não ter aplicado aquele percentual de 30% nas candidaturas de mulheres, de negros, de pardos. Então, seja como for, tudo caminha para que os deputados estaduais aqui do PL não sejam punidos, não enfrentem problemas em relação aos seus mandatos. Aliás, a doutora Silvana é uma das que já deixou manifestar isso ontem, dizendo que está muito mais confiante agora em relação a essa votação. E tem um detalhe também, que o próprio juiz do TRE alegou, é de que
é de conhecimento público a questão, não a inimizade ou ao desafeto político, a disputa que existe entre o prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves o advogado que hoje tem, Rafael Sá, que tem um escritório que é público, né, com o juiz que julgou, o juiz eleitoral, o Érico Silveira. Mas por conta da questão de que pode ter havido aí uma influência, já que o advogado, ele mantém um escritório de advocacia, o juiz Érico Silveira, juiz eleitoral, junto com o Rafael Sá. E aí isso, claro, o Rafael Sá tem interesse numa disputa política com o Eusébio, ele é filho do Edson Sá, então tem toda essa questão de interesses políticos que podem levar realmente a um entendimento do TSE em Brasília que seja favorável à chapa do PL, Marcos.